Olá, minha gente, bom dia, né? Sejam muito bem-vindos para a nossa aula remota, você em casa, eu na minha, mas se Deus quiser tudo isso vai passar e logo mais estaremos todos juntinhos novamente, tá bom? Então, Eren Carlos Rios, hoje nós vamos trabalhar, né, com as minhas aulas, que é hoje de língua portuguesa, uma leitura e compreensão, destacando alguns descritores, só temos 3 descritores, certo? Eu vou passar para vocês. Primeiro descritor, que é o descritor 13, né? Veja bem aqui, ó, o descritor 13, onde ele nos mostra identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. E nós vamos começar aqui com uma tirinha, né? Vamos analisar, infelizmente aqui, deixa me voltar, ficou um pouco escuro. Mas eu acredito que dê para vocês observarem, né? Tem uma pessoa, é uma cena que remete a um tempo atrás, onde tem um homem que está com uma máquina de datilografia. Hoje foi substituída pelos computadores por tecnologias mais avançadas. E tem um filho, um aluno, seja o que for, que ele observa e vê, cara, que doido! Ela imprime enquanto você digita. Então, eu gostaria que vocês focassem, porque vai de encontro com o descritor, essa fala dele, quando ele diz aqui, ó, cara, que doido, ela imprime enquanto você digita. Eu acredito que vocês devam lembrar que na sala de aula, nossas aulas, nós trabalhamos em algumas atividades onde eu mencionei, onde foi destacado a variação linguística, né, de pessoas, os dialetos regionais. E a gente observa que não existe, segundo a língua portuguesa, segundo o estudo da língua, não existe forma certa ou errada de falar. O que há são formas diferentes. Nós temos a linguagem formal, que é para situações formais, na oralidade, como também na escrita. E temos a linguagem informal, aquela coloquial, que ela não é tão perceptível, ela não é tão cuidada na oralidade, né? A gente não deve usá-la na escrita, a não ser que seja intencional, né? Com alguns gêneros textuais, como por exemplo a gente usa o cordel, entre outros, mas é intencional. É uma característica, aliás, né? Uma característica. Eu posso escrever uma música totalmente predominando essa linguagem regional, né? E assim varia bastante esses gêneros. O que o foco aqui nós vamos observar é a linguagem dele. Então, cara, aqui, ó, deixa eu me tirar. Quando ele diz, cara, que doido, ela imprime enquanto você digita. A gente sabe que a linguagem ela varia de acordo com a idade, de acordo com o lugar, com o gênero, né, com as situações. Então, há essa variação da língua. Então, você vai analisar essa fala desse personagem aqui e vai responder essa questão. A linguagem utilizada nesse texto, que se limita apenas naquela fala do personagem, ela é o quê? Nós temos uma linguagem informal, padrão, regional ou uma linguagem técnica? O que vocês acham? Vamos para a próxima. Leia o texto a seguir e responda. Trata-se com o mesmo descritor, tá bom? Aqui nós temos uma propaganda, né? E aqui trata-se essa questão de, deixa me ver, deixa eu destacar aqui. Leia o texto a seguir. Temos 2 tipos de linguagem, a linguagem oral, que é essa escrita, né? Onde a gente percebe onde está escrito. E temos também a linguagem não verbal. Aliás, a linguagem oral não, a linguagem verbal, que é isso que está escrito, e temos aquela que é a não verbal, que ela é caracterizada, que também nos remete uma leitura, que são as imagens. Então, anúncios publicitários, né, propagandas, reportagens, vários gêneros textuais, a tirinha, quadrinhos, vários gêneros textuais, eles são compostos por esses 2 tipos de linguagem, certo? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, aqui nós temos as pessoas, né, uma campanha, deixa a gripe para lá. Procure, vamos destacar aqui, ó, deixa a gripe para lá.
procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. E daí tem mostrando que a gente sabe que não vacina todas as pessoas de uma vez só. Existem as prioridades, para isso tem a gestante, né, que é prioritária, depois vem os professores, vem as pessoas especiais, vem os idosos e assim por diante. Então, essa é uma campanha do governo federal, do Ministério da Saúde, que nós vemos sempre de todos os anos, que é uma campanha para que vacine, todas as pessoas tomem a vacina contra o H1N1. Inclusive, esse ano foi até antecipada devido à pandemia. Então, analisando, né, todo esse texto, no trecho, aí você vai responder aqui, ó. No trecho, deixa eu me grifar. No trecho, deixa a gripe pra lá. A expressão pra lá é um exemplo de linguagem o quê? Aí vocês vão responder, ó. Informal, porque é uma expressão popular utilizada nas conversas do dia a dia. Se for, você marca. B, formal, pois é utilizada em textos escritos que exigem o uso dessa linguagem formal, pois é utilizada em textos escritos que exigem o uso desse tipo de linguagem. Formal, já que expressões populares e gírias fazem parte desse tipo de linguagem. Então, você vai ver, ó, será que populares e gírias fazem parte de formal? Ou a última opção, informal. Haja vista essa expressão ser exigida nos textos escritos que requerem o uso desse tipo de linguagem. Então, qual dessas alternativas você vai e marca um X na correta? Vamos para a próxima questão. Leia o texto a seguir e responda. Pesquisador cria ferramenta para decodificar vírus de resgate Aurora. Então, esse texto você vai ler, eu não vou ler esse texto, tá bom? Você vai ler esse texto, deixa eu grifar aqui. Você vai ler esse texto. Após ler esse texto, o correto é ler no mínimo 3 vezes um texto, seja qual for o gênero. Primeiro você vai ler para você, é a primeira etapa de compreensão. Leu a primeira vez, você faz aquela pergunta para você mesmo. O que é que o texto fala? Se eu conseguir responder essa informação, eu entendi. Caso contrário, eu vou ter que ler pela segunda vez. E uma terceira é para mapeá-lo. Então, eu vou ver a pergunta que está pedindo, né, a questão, e vou de encontro no texto, lembrando que todos os gêneros textuais, a gente emite análises baseadas em nossas opiniões. Podemos ler um texto e ser totalmente contra essa informação, mas você não vai colocar isso, não. O seu foco será o que tem no texto. Claro que o seu conhecimento de mundo vai ajudar muito nas compreensões. Quanto mais você lê, quanto mais você sabe das coisas que acontecem, você vai entender melhor, você vai inferir melhor, você vai conseguir descobrir melhor o que o autor quer nos dizer, embora as informações não estejam presentes tão explícitas no texto, tá bom? Então, você vai ler esse texto e vai responder essa questão. Criptografia, que é escrita secreta em cifra, isto é, por meio de abreviaturas ou sinais convencionais. Isso aí ainda é o finalzinho do texto que você leu, isso aqui, tá bom? É uma palavra que está presente no texto. Então, a pergunta é, baseada nesse texto anterior que você leu, o texto apresenta uma linguagem o quê? Aí você vai dizer, letra A, formal, informal, regional ou jurídica. Aqui você achar correto, marca um X. Vamos para o próximo texto. Leia o texto a seguir. Nós temos outro gênero textual, né? Seja quem for, seja doador. Então, nós temos praticamente, vocês podem ampliar aí, façam um print, podem ampliar o slide para vocês analisarem bem. Composto por leitora, né? Um anúncio composto por um anúncio publicitário, por imagens, né? Linguagem oral, não linguagem verbal e não verbal. Então, veja, vamos analisar aqui, ó.
nós temos esse texto. Essas conquistas só foram possíveis graças aos doadores de sangue. O que parece ser um simples gesto de solidariedade, na verdade, é uma ação que pode salvar milhares de pessoas em todo o país. Por isso, entre nessa campanha. E se você já é um doador, continue doando sempre. O Brasil inteiro agradece a sua participação. Então, isso aqui, né, é um anúncio publicitário com a campanha, né, na questão da doação. E aí mostra um casal, você pode ampliar. Eu não vou me estender na análise desse gênero textual para o vídeo não se prolongar e gastar todos os seus dados. Você vai analisar esse vídeo e vai responder essa questão. Em qual dos trechos o autor fala diretamente com o interlocutor do texto? Aí tem aqui, ó. Letra A. Os transplantes de órgão crescem 84%. Nesse trecho, o autor, quem escreveu o texto, a linguagem verbal que está presente, que eu acabei de ler anteriormente, será que ele está se dirigindo a mim que estou lendo, diretamente a mim? Ou ele emite uma informação? Outro, letra B. E se você já é doador, continue doando sempre. E aí, ele está falando com quem? Comigo ou está emitindo uma informação? Letra C. Essas conquistas só foram possíveis graças aos doadores de sangue. Ele está falando comigo ou emitindo informação? D. Na verdade, é uma ação que pode salvar milhares de pessoas em todo o país. Opção, está falando comigo ou uma informação? Então, você vai marcar com um X a resposta que em qual dos trechos, que trechos são esses? Esse aqui, que corresponde a cada letra. Em qual dos trechos o autor fala diretamente com o interlocutor do texto, ou seja, quem está lendo o texto. E você vai observar que foram retirados desse anterior. Tá bom? Vamos para o próximo. Próxima questão é outro texto. Galinha ao molho pardo. Ao chegar da escola, dei com a novidade. Uma galinha no quintal. Então, eu não vou ler. É de Fernando Sabino, tá? Esse texto eu não vou ler para também não prolongar o vídeo. Mas você vai ler todo esse texto de Fernando Sabino e vai responder a questão ao lado, observem que todas essas perguntas está analisando a linguagem empregada nos gêneros textuais, certo? Observe que há uma variação de gênero, mas esse descritor que analisa a linguagem, as formas dos enunciados de se falar, está presente em todos eles, as perguntas, aliás. Presente nas perguntas, o foco é isso, tá bom? Então, no trecho, ao chegar da escola, dei com a novidade. Qual foi a novidade? Uma galinha no quintal. Aí a pergunta tá aqui, ó. A pergunta. Vamos analisar, focar a pergunta. A expressão. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos voltar. A expressão dei com a novidade. Dei. Deixa eu me destacar aqui, ó. A expressão que vocês vão responder baseado nisso aqui, ó. Dei com a novidade. É um exemplo de linguagem o quê? Aí você vai responder letra A, formal, B, técnica, C, jurídica, D ou informal. Marca um xizinho. Outro texto. Leia o texto abaixo e responda. É de Kim, né, uma música, letra da música, Catedral. Eu quero sol nesse jardim. Então, você vai ler e vai responder. A estrutura do texto nos revela uma linguagem o quê? Culta, informal, coloquial ou poética? Marca um X na resposta correta. Leia o texto abaixo e responda. Na verdade, não é o texto abaixo, é o texto ao lado, tá? É porque depois que quando fui editar o slide, ele ficou ao lado, mas não é, tá bom? É ao lado. Então, leia o texto ao lado. A gente observa, né, um homem, ele está no planeta Terra, né? Então, vamos tentar fazer uma leiturazinha aqui bem rápida. Então, aqui remete ao oceano, o planeta Terra está afundando.
E ele tá aqui, ó. Né? Então, a pergunta é: o texto nos mostra um tipo de linguagem. Que linguagem é essa? Verbal, é aquela que tem algo escrito, né? Não verbal, onde é presente só imagens. Oral formal ou oral informal. Então, uso da oralidade formal, uso da oralidade informal. Essa é muito fácil, essa questão, né? Tá na cara. Então, vamos ver agora o descritor 12. Descritor 12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Esse descritor, ele é bem interessante, porque a gente sabe que o que mais nos rodeia e que a gente faz acesso são de gêneros textuais. Todos os gêneros textuais, eles são funcionais. O que é funcionais? Eles têm uma função. Então, eles foram criados, eles existem para serem usados pelas pessoas. Então, nós estamos fazendo uso. Por isso que se tem necessidade, é preciso conhecer os gêneros e também saber fazer uso deles. Vou citar um exemplo. Eu moro na minha casa que faltou energia. Está acontecendo isso todos os dias. Não é verdade essa informação, estou dando um exemplo fictício. Ao sair da minha casa, eu observo que é a rua inteira, tá? Então, é um problema coletivo. O que eu vou fazer? Vou me reunir com os meus vizinhos e propor fazermos um abaixo-assinado ou enviando para os responsáveis, para a empresa responsável, que é a CELP. Então, se eu não... Aí eu posso fazer o quê? Uma folha de papel e escrever, as pessoas só escreverem os nomes? Não, não pode ser assim. Então, tem que ter um texto introdutório, apresentando a proposta, o porquê daquele abaixo-assinado. Então, existe toda uma estrutura do gênero. Assim, são todos os gêneros textuais. Eles possuem a sua identidade, o seu esqueleto próprio. Então, por isso a gente tem que aprender tanto a reconhecê-los, a entender, como também a escrevê-los, tá bom? Porque todos eles têm uma finalidade, há um propósito para isso. E aqui nós temos essa tirinha, né, que é de H, é muito conhecida. Então, ele diz o seguinte, ó, vamos ler. H é um caso perdido. Por quê? Eu disse a ele que era rude comer com as mãos. E ele disse, sem as mãos, como vou comer? Então, aí a gente sabe que uma característica da tirinha é o humor presente, que é a parte engraçada, sempre no último quadrinho. Mas aqui o que a gente vai identificar? A finalidade do texto. Então, veja só. O objetivo desse texto, ele é o quê? Ou seja, essa tirinha, ela foi feita com o intuito de quê? Sabemos que todas as tiras, como eu disse a vocês, o humor, a parte engraçada, concentra-se no último quadrinho. Mas essa tirinha, ela foi feita com qual finalidade? Então, vocês vão marcar um X. Informar alguma coisa, existem gêneros textuais que informam. Entreter, que é divertir, fazer rir. Instruir, ensinar algo. Ou dar a opinião. Sabemos que tudo isso aqui se refere às tipologias textuais, né? Eu até cheguei a dar a vocês em sala de aula, através de slide, falando de alguns gêneros e suas tipologias, onde eles estão agrupados nessas características. Existem gêneros que informam, outros que são apenas entretenimento, outros para instruir, que são os instrucionais, opinião, né, como a dissertação escolar do Enem, por exemplo, informar como as notícias, entreter como piadas, instruir como receitas, manuais e assim por diante. Então, você vai analisar isso aqui e vai ver, marcar com X qual a resposta correta, característica com esse gênero que é a tirinha. Vemos aqui outro texto. Ô, professora, para que tanto texto? É assim mesmo. Tudo que você fizer na sua vida tem que ler muito texto. Você vai fazer um concurso, o que mais tem é textos. E textos enormes. Se você vai fazer um Enem, esse nem se fala. É análise e interpretação de texto inteiro, vários inúmeros. Então, você tem que ter esse hábito de ler textos e vários gêneros textuais, tá bom? Então, esse texto, ele é: bombeiros resgatam filhotes de cachorro preso entre paredes e muro em Quirinópolis. A equipe foi chamada pelos donos do cão, que estava agitado e nervoso. O animal foi retirado de
fresta sem ferimentos. Vanessa Martins, essa informação foi no G1, ou seja, você vai ler esse texto, tá bom? Você vai ampliar. Eu não posso ampliar aqui porque o programa Mob, se eu ampliar aqui, deixa me ver. Aí eu posso ampliar sim, porque tá distante e eu fico sem enxergar direito as letrinhas. Mas você pode também ampliar, tá bom? Então você vai ler o seu texto. E outra coisa, eu não sei como a visibilidade fica um pouco distorcida, porque como o vídeo é longo, aí o Mob eu tenho que colocar numa capacidade de uma resolução bem mínima, então ela perde também a qualidade, tá bom? Então, veja só, você vai ler esse texto, toda essa informação que tá falando, ó, o corpo de bombeiro resgatou sem ferimento, sem ferimentos, um filhote de cachorro preso que estava no muro de uma parede e tal. Então, isso aqui é uma notícia, né? Então, você vai ver qual foi o objetivo dessa notícia. De quê? Foi instruir, informar, divulgar ou agradecer? Marca um X. Tá muito fácil isso. Outro texto. Leia o texto abaixo. Esse texto, fruto do ouro. Então, você vai ler, né? Também esse texto muito pequenininho. É o texto 1. Você vai ler esse texto, fruto do ouro. Vai ler o texto abaixo, que é esse da Mônica. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Então, Mônica tá em casa, ó. Jura que você ganhou um celular, Magali? Nossa! Ele toca música, tira fotos, filma, tem joguinho e e-mail, aham. E agora que você já usou bastante, podemos voltar a falar normalmente? Ou seja, eita, meu Deus, deixa eu ver aqui se eu consigo reduzir. Deixa eu ver se eu consigo reduzir, ampliar aqui para vocês. Desculpe aí, minha gente. Deixa eu ver aqui passando. Pronto. Então, aqui temos esse texto que você fruto do ouro e aqui uma tirinha. Então, você vai responder. A finalidade desse texto é, vocês vão analisar, esse texto aqui, você vai concentrar essa resposta só nesse aqui, viu? Porque eu não coloquei, era para ter relacionado os dois, mas não tem problema. Você responde só essa dessa tirinha aqui. Qual a finalidade desse texto? Foi convencer, divertir, ensinar ou informar. Ou então você pode relacionar com os dois, tá bom? Qual a finalidade desse aqui? Responda só isso, senão vocês vão ficar confundir, tá bom? Então, esse textinho aqui, essa história em quadrinhos, qual foi? Convencer, divertir, ensinar ou informar? Artigo 29, outro gênero textual. Artigo 29. Primeiro artigo, todo homem tem o dever tal, tal. Segundo artigo, no exercício de seus direitos e liberdade, todo homem trará. Terceiro artigo, e assim por diante. Lê esse texto e responde. O texto tem por objetivo apresentar uma opinião, conscientizar os homens, estabelecer comunicação ou indicar direitos e deveres. Analise esse texto, artigo 29, foi tirado da Constituição, tá? E responde a resposta correta, marcando com o X. O descritor 11, estabelecer relação causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, vamos analisar. Primeiro texto que vocês irão ler, o chá do blá, blá, blá. Lê todo esse texto e vai observar. O trecho do texto que indica uma consequência é... Vou citar um exemplo para vocês entenderem o que é a consequência. Digamos que nós já tenhamos voltado às aulas presenciais e você chega e diz para mim, professora, Ana faltou hoje. Ela não está vindo à aula há dias. Eu pergunto, qual a causa? Aí você diz, ela está doente de Covid. Contraiu Covid-19.
Então, a causa, que é o motivo, foi a doença. Como consequência, o que aconteceu? Ela deixou de ir à escola, tá bom? Então, você vai analisar o trecho do texto que indica uma consequência. Da letra A, uma triste cidade. Letra A. Isso aqui, observe que tem as reticências, que quer dizer que foi retirado do texto anterior. Existe há mais coisas anteriormente, tá? Então, uma triste cidade, a mais triste das cidades. Letra B, que tinha esquecido até seu próprio nome. C, saía aos borbotões uma fumaça negra. D, que parava sobre a cidade. O que é que eu recomendo a vocês? Se vocês estão com uma dificuldade de reconhecer qual é a causa, qual desses trechos representa a causa ou motivo de algo, se vocês estão com dificuldade, o que é que eu sugiro a vocês? Retoma o texto. Pega esses trechos, vai para o texto e analisa o contexto, tá? O que tem ao redor, que vai ficar mais fácil para você encontrar a resposta. O próximo texto é A Moda do Futuro. Vai ler esse texto. Esse texto, ele saiu na revista Super Interessante, 2009, já faz tempo, né? E vai responder. É possível que as calças jeans não tenham mais tamanho pré-definidos? Por quê? Então, você vai para o artigo anterior, que é o texto, e vai analisar, tá bom? Vai analisar e vai dar a resposta. Letra A, o tecido é feito de microcâmeras. B, as roupas do futuro serão funcionais. C, há empresas que já escaneiam o corpo do cliente. D, elas também poderão esquentar sozinhas quando estiver frio. Então, qual dessas questões que estão no texto, né? Mas que elas têm que ir de encontro com a pergunta. É possível que as calças jeans não tenham mais tamanho pré-definidos, como a gente compra, né? Tamanho 38, 40, 45, 25 e assim vai. Então, por que não vai ter? Então, tem essa informação no texto anterior. Você vai ler e vai responder. Próximo texto. Entenda o terremoto e o tsunami que atingiram o Japão. Lê o texto e vai responder. De acordo com esse texto, as consequências do terremoto. Então, qual foi a causa? Terremoto que deu no Japão. Esse terremoto trouxe inúmeras consequências para o país. Então tem dizendo aqui, agora claro que você sabe inúmeras consequências, mas você não vai atrás dessas consequências, vai ver o que o texto está falando, né? Então, vai focar no texto. De acordo com esse texto, as consequências do terremoto foram menores porque aí, letra A terra é como um ovo cozido com a casca quebrada. B, as placas tectônicas foram empurradas, gerando muita pressão. C, o centro da Terra tem consistência líquida e vive se mexendo. D, os japoneses estavam preparados para esse tipo de acontecimento. Então, vocês vão observar as informações que estão presentes no texto, focar na pergunta da consequência, ou seja, diante dos males, esses foram os menores, é o dito popular. Ou seja, as consequências foram menores, mas por quê? Né? Então, houve uma causa que as consequências foram menores. Você vai identificar no texto e responder a alternativa correta. Outro texto, cuidado com o peso. Né? Cuidado com o peso. Lê também todo o texto e responde. A finalidade desse texto é o quê? Então, qual é a finalidade desse texto? Divulgar um produto, divulgar uma pesquisa, fazer um alerta ou narrar um fato. Então, tem que ler. Né? Como eu disse a vocês, todo gênero textual tem uma finalidade. Ele foi feita pensando em um público que é uma idade, um leitor com uma certa idade, e principalmente com o objetivo de informar, de instruir, de orientar, de opinar, de despertar uma opinião, de construir uma opinião, não é? Então, de informar algo às pessoas.
Então, isso aí você vai analisar e vai responder. Próximo texto é bula. Leia o texto abaixo e responda. E aqui temos o texto gênero, você vai ler e vai responder. Nota-se que o texto traz um registro de linguagem, o quê? Científica, uma gíria, coloquial ou poética. Retoma, analisa a linguagem predominante que está aqui e responde essa questão com um X. Próxima questão, temos outro texto. Pai não entende nada. E tem um texto com diálogo. Um biquíni novo? É, pai. Você comprou um no ano passado. Não serve mais, pai. Eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos. Esse ano tem 15. Não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior. Maior não, pai. Menor. Aquele pai também não entendia. Aquele pai também não entendia nada. O texto apresenta o quê? Uma conversa entre 3 pessoas, um diálogo entre uma filha e uma mãe, uma conversa entre pai e filha ou uma cobrança de dívida. Essa questão é muito fácil, né, minha gente? Tá? Então, assim, são essas questõezinhas básicas que vocês irão responder, todas elas analisando como foco. Coloquem no caderno de vocês só a resposta, certo? E depois eu vou gravar o vídeo apresentando, respondendo para vocês todas as questões, quais seriam as alternativas corretas. Esses descritores com essas questões são as mais fáceis. Então, eu vou passar a priorizar as aulas mais para a gente fazer essas análises, porque no próximo ano a gente sabe que, infelizmente, esse ano foi um ano perdido praticamente na questão presencial de sala de aula. Mas nós vamos agora priorizar mais os descritores. Então, eu vou sempre gravar vídeo com descritor, vou disponibilizar no YouTube, nos grupos de vocês, para que vocês possam acompanhar em casa, estudando, e o caminho é a leitura. O caminho é a leitura, tá bom? Então, bons estudos e manda para mim a resposta correta. Tchau e fica com Deus.